Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nas próximas aulas, iremos continuar a estudar alguns aspectos da geometria, mas especificamente vamos falar de sólidos geométricos. O objetivo dessas nossas aulas é que a gente consiga encontrar, perceber, visualizar esses sólidos no dia a dia, pois eles estão à nossa volta em objetos bem simples. Acompanhe agora uma série de sólidos geométricos que a gente vai estudar e também a sua presença em diversos objetos no nosso dia a dia. Acompanhe. Este sólido geométrico é chamado de esfera. Podemos encontrá-lo facilmente em várias bolas de diferentes esportes. Objetos assim chamamos que têm um formato esférico. Este outro é o paralelepípedo. Podemos encontrá-los em objetos como tijolos, caixas de papelão, embalagens de presente, e é muito comum vermos esses objetos no dia a dia. Este aqui é chamado de pirâmide. Ao falar em pirâmide, logo pensamos nas pirâmides do Egito. A seguir temos o cone. Encontramos facilmente nestes cones de trânsito e também em alguns modelos de chapéu de festa. Agora vemos o cubo. Ele pode ser visto naquele brinquedo, o cubo mágico, e existem também embalagens de presente com formato de cubo. Outra situação que podemos vê-lo é em dados. Temos também o cilindro. Ele pode ser encontrado em tamanhos bem variados, mais gordinho ou magrinho. Veja essa sequência de objetos que tem o formato cilíndrico. Agora que a gente conheceu quais são os sólidos geométricos e a sua presença no nosso cotidiano, a gente vai entender a diferença desses objetos que a gente acabou de ver. Os sólidos geométricos são divididos em duas famílias, os poliedros e os corpos redondos. Vamos entender o significado de cada um para que a gente possa comparar em qual família vai pertencer cada sólido geométrico. Observe o seguinte, a palavra poliedros ela pode ser dividida em duas partes. Observe, poli e edros. O significado dessa partezinha poli significa vários. E o significado da parte do edros, a gente pode entender como se fosse faces. Faces ou lados, certo? Então, poliedros vai ser aquele objeto que tem várias faces. E além disso, vai ter uma característica muito especial. Essas faces devem ser todas planas. Certo? Tem que ter várias faces e essas faces devem ser planas. Dentre os objetos que a gente viu agora há pouco, quais seriam aquelas que podem ser classificadas como poliedros? A gente viu então o paralelepípedo, ele tinha todas as faces planas. Outro também era a pirâmide. E por último também tinha o cubo. Todos esses objetos se classificam como poliedros, porque têm várias faces e essas faces são planas. E os corpos redondos, o nome já dá uma sugestão para a gente. Corpos redondos são aqueles que têm a face arredondada. Ou então a gente pode chamar de não plana. Certo? Os corpos redondos são aquela que tem a face, uma parte curva, não plana. Por exemplo, a gente percebeu que tinha aquela esfera que a gente relacionou com a bola. Outro também era o cilindro. E tínhamos também o cone. Todos esses objetos tinham uma parte lá que não era plana, tá? Que era arredondada. E uma característica bem especial dos corpos redondos, que a gente deve notar,
é que elas podem simplesmente rolar, certo? Se eu pego um poliedro, coloco numa superfície ligeiramente curvada, tipo assim, ó. Observe, aqui eu tenho o cubo, certo? Se eu colocar aqui, ó, ele simplesmente vai ficar parado, ele não vai rolar. Agora, se eu pegar um corpo redondo, que seria aqui uma esfera, colocar aqui, ela vai rolar, ela vai sair do lugar. Essa é a grande diferença do poliedro para os corpos redondos. Agora a gente vai aprender a identificar os elementos de um poliedro. Observe que aqui eu desenhei um poliedro. Por que ele é um poliedro? Tem várias faces e todas as faces são planas. A gente vai chamar de vértice simplesmente esses pontinhos que eu tenho aqui, ó. Em aulas anteriores, a gente estudou a respeito do ponto, lembra? E a gente vai identificar esses pontos como sendo o vértice. Então, o vértice é cada ponto daquele poliedro. Agora vamos identificar a aresta. Observe só. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui. Eu tenho essa linha aqui, ó, essa reta, esse pedaço de reta que está unindo um ponto ao outro. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. E tem essa parte aqui que está ligando um ponto ao outro. Da mesma forma, eu tenho esse ponto e tem essa linha aqui, ó, unido um ponto ao outro. E a gente sabe como é que chama esse pedaço aqui. A gente chama de segmento de reta. Qualquer linha que tiver entre um ponto e outro, a gente chama de segmento de reta. Essa é a aresta. Então, a aresta é o segmento de reta, certo? Agora, quanto à face. A face também é bem simples de identificar. É simplesmente os lados do meu poliedro. E a gente precisa notar que esses lados vão ser sempre as regiões planas. Ok? Ó, aqui na frente eu tenho um lado, certo? Aqui em cima eu tenho um outro lado. Aqui embaixo também tem outro lado. Aqui atrás, no fundo, e aqui atrás também do outro lado no fundo, certo? Essas são as faces. E é sempre importante a gente conseguir quantificar quantos desses elementos vai existir lá no meu poliedro. Por exemplo, quantos vértices tem esse poliedro aqui? Observe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 vértices. Eu escrevo simplesmente a letra V para representar o vértice, ok? E quanto à aresta, quantas arestas eles vai ter? A aresta, como eu falei, é cada segmento de reta. Observe, aqui embaixo eu tenho 1, aqui no fundo 2, 3. Subindo eu tenho 4, 5, 6. E aqui eu tenho 7, 8, 9. Então eu tenho 9 arestas. E para terminar, a gente vai quantificar quantas faces tem. A gente chama F para representar as faces. E observe o seguinte detalhe. Dependendo do poliedro, a gente vai ter faces com formatos diferentes. Como assim? Nesse poliedro aqui, ó, aqui na frente eu tenho algo parecido com um retângulo, certo? Então é uma face no formato retangular. A mesma coisa ocorre aqui na parte de trás, ó. Eu tenho essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa aresta que forma esse retângulo também. A mesma coisa aqui no fundo, ó. Essa parte aqui acaba formando um retângulo. Ou seja, eu tenho 3 faces retangulares. E também, aqui no topo, eu tenho uma face no formato de um triângulo.
E aqui embaixo também, ó, também é o formato de um triângulo. Ou seja, são duas faces triangulares, o que me dá um total de 5 faces, certo? As faces nem sempre necessariamente vão ser de um formato só, podem ser em formatos diferentes. Então esses são os elementos do poliedro que a gente tem que notar. Vértice, cada ponto, aresta, que vai ser o segmento de reta, e as faces, que são os lados, as regiões planas do poliedro. Agora vamos ver uma característica de um poliedro bem conhecido. É o chamado paralelepípedo ou também bloco retangular. E por que bloco retangular? Observe que as faces aqui desse meu paralelepípedo têm o formato de um retângulo, certo? Aqui é um retângulo, em cima é um retângulo, embaixo também, dos lados também. Por isso que é chamado de bloco retangular. E uma coisa que vocês não devem esquecer é o seguinte: todo sólido geométrico ele tem 3 dimensões e por isso ele deve ser conhecido como uma figura tridimensional. E agora a gente vai conhecer quais são essas dimensões. Observe aqui nesse meu paralelepípedo. Se eu considerar essa parte daqui até aqui, eu vou chamar então de comprimento. Certo? Essa parte aqui de baixo é o comprimento. Se eu considerar essa parte daqui, ó, da frente, até ali no fundo, a gente vai chamar de largura. Ok? E se eu considerar essa parte aqui de baixo até lá em cima, eu vou ter então a altura. Essas então são as 3 dimensões dos sólidos geométricos: comprimento, largura e altura. E aproveitando, a gente também pode identificar aqueles elementos que a gente viu anteriormente. Por exemplo, esses pontos aqui, ó, são os vértices do meu paralelepípedo. Ok? Cada um desses pontos são os vértices. E eu também tenho, ó, esse segmento de reta entre um vértice e outro como aresta. Então, tenho o vértice e aqui a aresta. Eu também posso destacar as faces. Observe, ó. Todo esse lado aqui, ó, como eu falei, que tem o formato retangular, é uma face. Agora, quantos vértices, arestas e faces tem esse meu paralelepípedo? Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, vértice eu tenho 8. Quantas arestas? Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E quantas faces? Aqui em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho 2, aqui do lado 3, do outro lado 4, aqui na frente eu tenho 5 e lá atrás eu tenho 6. É sempre importante conseguir destacar, entender, né, quando a face está atrás ou está na frente, certo? Essas linhas pontilhadas dão aquela impressão que eu falei de 3 dimensões. Agora a gente vai falar de um objeto bem comum, muito encontrado também, que é o cubo. O cubo ele é um tipo de bloco retangular, tá? Como o que a gente acabou de falar. Só que ele é um pouco especial. Por quê? Ao invés de suas faces serem no formato de retângulo, ele vai ser no formato de quadrado. As faces, todas as faces são em formato de quadrado. E ele também vai apresentar as características que a gente viu do paralelepípedo. Por exemplo, aqui temos o comprimento, aqui a gente tem a largura, e aqui a gente tem a altura, certo? E todas as características que a gente viu agora há pouco do paralelepípedo, a gente também vai encontrar no cubo. Por exemplo, a quantidade de vértices.
Aqui eu tenho cada vértice. E quantos no total que eu vou ter? Aqui embaixo eu tenho 4, em cima também eu tenho 4, então eu vou ter no total de 8 vértices. E a quantidade de arestas? Observe, aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, subindo aqui, 1, 2, 3, 4, ou seja, 8, e aqui em cima, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter então 12 arestas. E a quantidade de faces? Uma aqui na frente, 2 lá atrás, 3 aqui do lado, 4 aqui do lado na parte de trás, 5 aqui em cima e 6 aqui embaixo. 6 faces. É só a gente pensar no dado. O dado ele sempre vai ter o formato de um cubo. E o dado, como a gente sabe, ele tem 6 lados, certo? E para terminar, a gente precisa também observar a planificação desses dois sólidos. Ou seja, se eu pegar esse cubo ou pegar aquele paralelepípedo e tentar desmontar, desencaixar as suas faces, como que ele ficaria de uma forma planificada? É só imaginar uma caixa desmontada. Observe só como que ficaria. Então essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha compreendido os principais conceitos que a gente apresentou aqui. Qualquer dúvida, volte, veja tudo novamente, não deixe de fazer as suas anotações. É muito importante que você entenda aqui no começo para que compreenda melhor as aulas que virão mais para frente. É isso aí, até a próxima e bons estudos!